Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Make Sincerona! Por aqui eu divido com vocês dicas e técnicas que vão ajudar as empreendedoras a gravarem os seus vídeos, vão ajudar as mulheres a aumentar a sua autoestima e a sua confiança através da maquiagem. Eu sou a Tami Gasperin, estamos aqui todas as segundas e quartas às 8h30 da noite para dividir muitas técnicas, para dividir tudo que eu sei de maquiagem com você. Sejam muito bem-vindos. Quem está me assistindo no YouTube e quiser me assistir ao vivo, é aqui no Instagram, todas segundas e quartas, às 20h30. O tema do episódio de hoje é delineado. Eu recebo muitas dúvidas sempre. Quando eu pergunto sugestões de temas de live, de temas de aula, enfim, quando eu pergunto dúvidas para vocês, sempre alguém me fala delineado. Sempre, sempre, sempre. Pelo visto, é uma das técnicas que o pessoal mais tem dúvidas, ou mais tem medo, quem sabe mais tem receio. Estou aqui hoje de cara lavada, como vocês podem ver, para conversar com vocês e mostrar muitas coisas sobre delineado. Eu vou mostrar para vocês hoje delineador em gel e delineador em caneta. Vou mostrar também, vamos falar sobre quais são os formatos de olhos que não vai ficar tão legal assim, ou quais são os cuidados que a gente tem que ter com alguns formatos específicos de olhos quando quer fazer delineado. Delineado, gente, não é só delineador gatinho, sabe? O gatinho é aquele tracinho que a gente puxa para fora do olho. Às vezes as pessoas confundem, acham que delineado tem que ser feito sim a finalização com o gatinho, e isso não é verdade. Existe o delineado, só o tracinho sem o gatinho. Só que existe um pulo do gato, vamos dizer assim, do que a gente faz no cantinho do olho quando a gente não vai fazer o gatinho, porque não dá pra terminar ele de qualquer jeito, senão vai ficar estranho. Eu vou mostrar pra vocês então em um dos olhos como que a gente faz sem puxar o gatinho e no outro olho como que a gente faz puxando o gatinho. E eu já adianto aqui pra vocês o maior segredo. Ó, a Ana Miranda tá falando eu nunca acerto. Ana, nem eu acerto 100% das vezes. Por quê? Os nossos dois olhos são levemente diferentes em quase todo mundo, ou bem diferentes em algumas pessoas, e tá tudo certo com isso, é a nossa anatomia, tá tudo bem. Agora, como é que a gente vai acertar um traço reto, perfeitinho, nos dois olhos iguais, né? Se os olhos não são nem, na grande maioria das vezes, não são exatamente iguais. Então eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de tentar driblar essas diferenças que nós temos no nosso olhar. E por isso que fica tão difícil de fazer o tal do delineado, principalmente o gatinho. Mas não só o gatinho, eu vou mostrar para vocês como fazer só o tracinho também. E se der tempo a gente faz um delineado esfumado também para mostrar para vocês. Vim sem maquiagem nenhuma aqui pra gente conversar bastante hoje sobre isso, e se precisar fazer e tirar, eu faço e tiro, para mostrar para vocês, porque o meu objetivo aqui, gente, não é eu me maquiar. O meu objetivo aqui é eu passar para vocês todas as dicas e demonstrar para vocês também tudo aquilo que pode ajudar vocês a aperfeiçoar a sua maquiagem, principalmente para quem usa a maquiagem para o seu âmbito profissional ou para gravar os seus vídeos, que é esse o tema que a gente mais conversa por aqui, né? Mas vai servir para todo mundo, num geral, como sempre. O meu objetivo, então, como eu estava falando, não é eu ficar maquiada aqui pronta, até porque eu vou tirar a maquiagem e vou ir dormir. O meu objetivo aqui é que vocês aprendam. Então, não deem bola, gente, se eu não tô maquiada. Primeira coisa, eu não preciso estar maquiada para ensinar vocês. Eu quero que vocês prestem atenção na técnica que eu tô falando. Combinado? Pra gente falar sobre delineado, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é sobre o pincel. Assim que a gente terminar a live de hoje, eu vou fazer uma postagem no Instagram com os pincéis que eu vou falar aqui pra vocês, e com pincéis que eu acho adequado, e com algumas dicas sobre pincéis. Então, se vocês saindo aqui da live, vão lá no feed que vai ter uma postagem. Claro, me dê aí uns 10 minutinhos para eu fazer a minha postagem e vocês vão ver. Vai ter foto de alguns pincéis, com o nome de alguns pincéis, e também algumas das dicas que eu vou falar aqui vão estar concentradas nesse post. Galera, primeira coisa que a gente vai conversar sobre
os meus pincéisinhos bonitinhos. Deixa eu tirar aqui os que não são. A gente vai usar, mas os que não são. Esses pincéis aqui são pincéis que eu vou dar de exemplo para vocês, que são os pincéis que eu gosto para fazer delineado. E também tem 2 aqui que eu vou mostrar o que eu não gosto. Então são 3, na verdade, né? O pincel que eu, Tami, mais gosto para fazer delineado é o pincel chanfrado. O pincel chanfrado é esse pincel que tem o corte na diagonal. Esse pincelzinho aqui, ele é um pincel que deve ser fininho. Vou deixar esse aqui de lado por enquanto. Se ele não for fino, gente, vai dificultar demais a vida de vocês na hora de fazer o delineado. Aqui vai servir, os pincéis que eu tô falando servem para delineado, só o tracinho ou o gatinho, tá? Vai servir para as duas opções. Vou mostrar para vocês um detalhe que eu julgo o mais importante que vocês devem cuidar na hora de escolher o pincel para fazer o delineado de vocês. Quando vocês vão lá na loja comprar um pincel para delineado, ou então vocês vão pegar entre os pincéis que vocês têm, vocês precisam olhar esse pincel assim, ó, de frente para vocês, porque assim o pincel tem que ser fino. Eu não sei se a câmera vai ter a capacidade de mostrar a diferença desses 2 pincéis. Olha só, esse pincel aqui é um pincel que eu não usaria para fazer delineado de maneira alguma. Por quê? Porque ele é muito grande. Ó, se eu coloco o meu dedo aqui, vocês conseguem ter mais noção da diferença de tamanho desses 2 pincéis. Vocês já começam a ver então que o pincel ele tem que ser menor para te conseguir fazer o traço com muito mais destreza. Só que além dele ser só de tamanho, eu preciso olhar para o meu pincel assim, ó, de ladinho e ver que ele é fino. E esses 2 pincéis dá para ver bem certinho a diferença, que um é muito mais fino que o outro. Mas vai ser muito difícil de mostrar isso para vocês na câmera. É um detalhe muito pequeno. Então, olhem para os pincéis de vocês assim, ó, de frente. E o pincel tem que ser fino. Beleza? Vamos ver quantas vezes eu falo beleza nessa live. Editando os meus vídeos, eu vejo que eu falo beleza muitas vezes. Que chato, né? Os meus 2 pincéis preferidos para fazer delineado são os pincéis da MAC, ou MAC, como vocês quiserem, tá certo? Das 2 maneiras, tá? 266 ou 263. Eles são muito parecidos, um é um pouquinho maior que o outro só. Isso não quer dizer que esses são os únicos pincéis que vão dar certo, que precisa ser pincel caro para dar certo o delineado. Bem pelo contrário, tem pincéis super baratos. Só que quando eu comprei esses pincéis aqui, a maioria dos pincéis bons mesmo de delineado eram esses, eram os mais caros. Então eu optei por comprar esses mais caros porque eu sou maquiadora. Você, na sua automaquiagem, não precisa de pincéis caros, você precisa apenas aprender a cuidar dos detalhes na hora de comprar o pincel. Então, 2 detalhes eu já falei pra vocês que são: ele precisa ser um pincel fino, não pode ser muito grande, fino olhando assim de ladinho. Outra coisa, o teu pincel de delineado não pode ser muito descabelado. Sabe quando o pincel vai ficando velho e a cerda dele vai abrindo? Esse pincelzinho aqui, ó, ele tá com as cerdas abrindo. Só que também fica bem difícil da câmera mostrar pra vocês, ó. Tá vendo como dá pra ver que tem um pelinho assim, ó, meio que pra fora? Então, esse pincel aqui é um pincel que vai me dificultar demais a vida, porque ele não é um pincel que tá o quê? Opa! Esse é um pincel que ele desmonta mesmo, tá? Não é que ele tá quebrado, ele desmonta porque ele é de decoração de unhas. Os pincéis de decoração de unhas, gente, são super úteis na hora da gente fazer delineado e são super baratos, tá? Então já fica uma dica aí. Esse pincel aqui, ele tá muito descabelado, eu já usei ele muito, então tadinho, né? Ele tá ali todo descabeladinho, então eu não vou mais usar ele pra fazer delineado, porque ele só vai me atrapalhar. Outro pincel que é muito bom pra fazer delineado são os pincéis assim, ó, que eles têm poucas cerdas, os pincéis bem fininhos. Esse aqui também é da MAC ou MAC, é o 210, mas tem de diversas marcas. Outras marcas, então, a não ser MAC, que foi a única marca que eu falei aqui, né? E mais o pincel de decoração de unha, né? Quais outras marcas que eu indico pra vocês? Dye Makeup, Ruby Rose e Macrylan. Ruby Rose é a mais barata, Macrylan vem logo em seguida sendo só um pouquinho mais cara e logo em seguida vem a Dye Makeup, que não é tão barata assim, mas é um preço ok. Os da MAC são muito mais caros, vai lá de R$80 pra cima. Mesmo assim, são pincéis muito bons que vale a pena investir, porque eles são pincéis de alta durabilidade. Lembrando vocês que vai ter uma postagem no meu feed sobre os pincéis, mostrando eles e com as
fotos e com a numeração dos pincéis que eu indico para vocês fazerem delineado. Outro pincel que vai ajudar demais vocês na hora de fazer o delineado são os pincéis língua de gato. Eu trouxe 3 tamanhos aqui para mostrar para vocês. Os 3 são da Macrylan. Esses pincéis são muito baratos. Normalmente custam aí uma média de 5, 6, 10 reais quando eles são muito caros, assim, quando a loja é muito careira, sabe? 10 reais. O pincel língua de gato, ele vai te ajudar a fazer o conserto ou o acabamento do teu delineado. Por exemplo, a gente pode fazer com corretivo o desenho do teu delineado aqui embaixo para deixar ele bem retinho caso não tenha ficado de primeira, o que é super normal acontecer. Então você vai precisar sim de um pincel língua de gato. Precisa ter os 3 tamanhos? Não, eu trouxe aqui para mostrar para vocês depois na prática os 3 tamanhos em ação. E tem um outro pincel extra que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, ó. Esse pincel é da Dye Makeup e é o 0158. Ele é um pincel de esfumar bem pequenininho, ó. Eu consigo esfumar traços com ele. Então eu consigo esfumar aqui embaixo dos olhos e eu consigo esfumar o meu delineado se for preciso. Então vai ficar aí também mais um pincel, o 0158 da Dye Makeup, que não é para fazer o delineado. Ele é para te ajudar a esfumar o delineado se precisar. Vamos falar então de formatos de olhos um pouquinho, assim, dar uma pincelada, porque eu poderia ficar 4 lives seguidas falando só sobre formatos de olhos para vocês. O que eu quero que vocês prestem atenção na hora de escolher o delineado de vocês? Primeira coisa, você tem que se olhar no espelho bem de frente, bem olho no olho, no teu próprio olho. Então não adianta eu me olhar, por exemplo, quando eu me olho aqui na câmera, eu tô me olhando, ó, bem reto para vocês, só que eu não me enxergo. Então eu tenho que olhar aqui e para vocês vai dar como se eu estivesse olhando um pouquinho mais para baixo. Se eu pego um espelhinho e eu me olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, ó, não vai dar certo. Eu tenho que me olhar bem de frente. Quando eu me olho assim, ó, bem de frente, então tô olhando aqui, ó, não cabe na câmera, mas eu tô olhando aqui, tá? Quando eu me olho aqui bem de frente pro espelho, eu consigo ver quanto de espaço de pálpebra disponível para o delineado eu tenho. Então, quando eu me olho assim, ó, bem de frente, vou olhar lá na câmera também pro pessoal do YouTube depois ver direitinho. Quando eu me olho bem de frente pro espelho, eu consigo ver quanto de olho aberto aparece ainda do meu olho, da minha pálpebra. E no meu caso, por exemplo, não aparece muita coisa. Então, quando eu tô me olhando assim, eu já sei que se eu fizer um delineado, o traço muito grosso, não vai ficar harmônico na minha pálpebra, vai parecer que a minha pálpebra é toda preta. E se você quiser fazer um olho todo preto, beleza, mas se você quiser fazer só o delineado, tome muito cuidado, porque o teu delineado tem que ser mais fino do que o espaço que você tem disponível de olho aberto. Uma das maiores dicas que eu posso passar para vocês aqui sobre delineado é que vocês têm que fazer o traço e vocês têm que cuidar da grossura e do formato do gatinho de olho aberto. Não adianta fazer tudo de olho fechado, porque depois na hora que você abrir o seu olho, pode ser que dê uma caca bem grande. Depois que você pega o jeito, você consegue sim, com certeza, fazer ele mais de olho fechado do que aberto, só abrindo de vez em quando para ver se está dando certo ou não. O que eu mais tenho para falar aqui para vocês hoje sobre delineado é treine. Você precisa treinar. Você tem que pegar a técnica certa e treinar. E muito provavelmente que não vai dar certo de primeira. Muito provavelmente que não vai dar certo de segunda. E é normal, gente, porque como eu falei no comecinho da live, é uma técnica que envolve simetria. Os dois olhos têm que estar o mais parecido possível. Então, precisamos de treino e de muito treino. Assim como os cílios postiços, assim como batom escuro, assim como contorno, tudo isso precisa de treino. Claro que todas as técnicas precisam de treino, mas tem algumas que a gente consegue ir consertando com mais facilidade. Por exemplo, a base. Na hora que você está aplicando a base, ok, se não deu tão certo, você consegue dar um jeitinho. O delineado já é muito mais difícil de dar o jeitinho, apesar de que tem como sim, e eu vou mostrar para vocês depois como que a gente vai fazer isso. Então eu vou posicionar aqui o meu espelho, apesar de que eu acho que eu vou usar o pequenininho para eu me enxergar melhor assim, ó. É, bem provável. E eu vou mostrar para vocês com caneta e vou mostrar para vocês com delineador em gel. Eu prefiro 1000 vezes usar o delineador em gel, porque o delineador em gel, ele me dá muito mais
segurança na hora de fazer o traço, na hora de deslizar o traço, porque ele trava um pouquinho a minha mão. O delineador em caneta também é mais fácil do que o delineador líquido. Delineador líquido, gente, eu nem tenho. Faz muitos anos que eu não tenho mais delineador líquido, então eu nem tenho para mostrar para vocês. Se vocês forem usar delineador em gel, vocês têm que tomar muito cuidado para saber se o delineador em gel de vocês está seco ou se ele está maleável. Se ele não estiver maleável, o que é super comum acontecer, vocês precisam de um diluidor de maquiagem. Esse diluidor de maquiagem aqui é da Inglot, o nome dele é Duraline. Não precisa sair correndo para comprar esse aqui. Por quê? Porque é um produto um pouquinho mais difícil de encontrar e é um produto um pouquinho mais caro por ser importado. Agora, já temos marcas no Brasil que trazem um produto muito parecido com esse por um preço muito melhor. Por exemplo, da Ana Paula Marçal. Tem outros diluidores também, se vocês lembrarem de alguns, se vocês conhecerem algum, me falem aqui, que agora eu só me lembro desse, da Ana Paula Marçal. O que eu ia falar? Além disso, o delineador em caneta, então, ele é um delineador que nem todas as marcas vão ser boas. Eu tenho aqui para mostrar para vocês o da Quem Disse Berenice, que é bom, mas vocês vão ver que eu tenho um outro, que é da Kat Von D. Eu não sei se é assim que fala essa marca, que é muito melhor. Bem mais preto e tudo mais. Vou começar mostrando pra vocês. Eu não vou fazer o delineado até o final com a caneta, porque eu não gosto. E você aí é a única pessoa que vai poder me dizer qual é o melhor delineador pra ti, qual é o melhor estilo de delineador, ou então qual é o melhor pincel também. Pincel e o tipo do delineador é muito de pessoa para pessoa. Não tem como eu te falar uma regra que um vai dar certo e o outro não, porque vai da tua mão, vai da tua destreza e vai do teu treino. Então eu vou começar falando sobre a canetinha, como usar a caneta. A Mônica tá falando que a caneta da Tracta é ótima, muito bom saber, Mônica. Tracta é uma marca muito boa e com um preço muito legal. Esse daqui de Berenice eu paguei super barato, porque eu comprei na Black Friday e eu comprei de curiosidade mesmo. Como eu vi que tava muito barato, eu comprei por curiosidade e não amei ela não. Mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês como é que usa o delineador de caneta, tá? Vou mostrar do lado de cá então. Primeira coisa, nunca, jamais estique o seu olho ao ponto de deformar ele. Sim, não vai dar certo. É claro que vocês vão me ver fazendo isso depois, ó. Tem que dar uma firmadinha no olho e pode sim dar uma leve esticadinha, porque isso vai te ajudar demais. Agora, se você tirar o seu olho do formato dele, se você esticar muito, tenho certeza que na hora que voltar o olho pro normal, ó, na hora que ele voltar, pode ser que o traço esteja completamente diferente do que na hora que você faz. Então, muito cuidado com isso, beleza? Pra gente fazer o delineado, eu gosto de começar pelo cantinho interno, mas isso não é uma regra. Você pode começar por onde você quiser. Andrade Kizzy, isso? Tá falando que a caneta do Boticário Make Be também é excelente. Ótimo saber, porque Boticário tem pelo Brasil inteiro, é muito fácil de encontrar, é muito fácil de comprar. Então fica uma ótima dica aí. Vou pegar a caneta então, e quando eu começo a fazer o delineado pelo cantinho interno, eu preciso que ele seja o mais fino possível. Todos os formatos de olhos vão fazer um delineado fino no cantinho interno e depois ele vai engrossando um pouquinho. Mesmo que você queira um delineado todo fino, não faça ele todo de uma mesma espessura. Isso vai deixar o teu olho deformado, fica super estranho. Tentem fazer o delineado de vocês fino no comecinho, aqui ó, na entradinha do olho, e vai engrossando ele. Aí você que vai decidir pelo teu espaço de pálpebra o quanto você vai engrossar esse delineado. Existem vários memes por aí na internet, vocês já devem ter visto com certeza, daquela brincadeira, né? Aqueles memes que você faz um tracinho e daí você erra, daí você vai consertando e vai aumentando e vai ficando mais grosso e mais grosso e mais grosso e mais grosso. E isso acontece muito, gente. Acontece com maquiador, acontece com automaquiagem, acontece e bastante. Por quê? Como eu falei pra vocês antes, precisa de muito treino, só que às vezes você tá num dia que você erra o delineado. É normal isso acontecer. Só que aí, quando a gente aprende a ir aos pouquinhos, fazendo ele bem fininho, e aí se precisar dar uma leve engrossadinha, na maioria das vezes vai dar certo sim. Lembrando que, se você não tentar,
você nunca vai chegar no sucesso. Isso vale para tudo na vida, não só para maquiagem, muito menos só para delineador, né? Mas só alcança quem não desiste. Então não desista, beleza? Então olha só, vamos ver como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês sem tapar a câmera. Quando eu começo o meu delineado aqui, ó, pelo cantinho, ó, eu faço de olho aberto. Sempre de olho aberto. Por quê? Se eu faço de olho fechado, a probabilidade de ficar grosso já aqui no cantinho é muito grande. Então comece o teu delineado com o olho aberto. Lembrando, não é olhando para baixo, não é olhando para cima, é olhando mais reto que tu conseguir no espelho, tá? O VV tá falando, verdade, tem que cuidar para não virar um panda. É, gente, para virar panda não é difícil. Não é nem um pouco difícil de virar panda fazendo delineado, porque a gente vai engrossando, engrossando, quando tu vê, tu tá com o olho todo preto. Aí você desiste do delineador e faz uma maquiagem toda preta e vai embora. Brincadeira, gente. Vamos lá. Cantinho do delineado, então, fininho, feito de olho aberto. O resto do delineado você pode fazer de olho fechado. Isso vai da destreza de cada um. Uma dica que eu tenho para dar para vocês é ir carimbando aos poucos. Seja com caneta ou seja com pincel, você vai carimbando aos poucos. Não tenta fazer o traço de uma vez só, a não ser que você já tenha bastante experiência nisso. A probabilidade de você errar é muito maior. Então você vai ir, ó, de olho aberto, carimbando bem pertinho da raiz dos cílios, mesmo que não fique bem certinho de primeira, tá bem? Quando você vai chegando perto aqui, ó, dos cílios, do canto externo do olho de vocês, se vocês não querem fazer o gatinho, vocês vão mudar, ó, de lado a caneta. E a caneta ela vai fazer o traço inverso, de lá pra cá. Se vocês estiverem fazendo isso com algum pincel, por exemplo, ó, o pincel chanfrado, que eu falei pra vocês que é o que eu mais gosto, vocês vão fazer a mesma coisa, ó, de olho aberto, o cantinho, depois pode ser de olho fechado ou olho aberto, como você quiser, e na hora de fazer o cantinho externo, você vai virar o seu pincel e você vai fazer de fora pra dentro. Fazendo assim, você vai construir uma harmonia muito mais bonita no teu traço quando não é gatinho. Por quê? Se você vai para lá com a caneta ou com o pincel, a probabilidade de você fazer um cantinho aqui para fora do olho é muito grande. Então é muito mais fácil você delimitar o seu cantinho de fora para dentro do que de dentro para fora, porque senão você não enxerga onde o olho termina. Então, ó, vou fazer um malabarismo aqui para mostrar para vocês. E vou vir, ó, de fora. Gente, é muito difícil falar e fazer ao mesmo tempo esse negócio. Mas a gente vai de fora pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no... Melhor aqui, ó. Vou chegar bem pertinho. Talvez eu saia um pouquinho do enquadramento. Talvez eu saia um pouquinho. Mas o que acontece? Eu não enxergo bem de longe. E a gente vai construindo, então, ali, ó, o cantinho. Por enquanto, então, eu fiz apenas um tracinho. Eu não cuidei muito agora, por enquanto, para fazer ele bem perfeito. O que é importante eu contar para vocês agora é que aqui, ó, no cantinho interno, o delineado, ele precisa... No cantinho externo, desculpa, o delineado também precisa terminar fininho. Como que você vai terminar fino? Você vai fazer uma voltinha como se fosse entrar bem no cantinho do teu olho, tá? Beleza, então. Vou trocar de caneta aqui para mostrar para vocês que essa outra caneta aqui é bem mais potente. Para mostrar para vocês uma outra caneta aqui, só para mostrar o quanto ela é mais preta. Eu nem sei se isso vai mostrar tanto aqui no vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, é bem difícil de falar e fazer ao mesmo tempo, tá? Então, eu preciso ficar mais quietinha pra mostrar pra vocês a diferença. Acho que não vai dar pra ver muita diferença aí no celular, mas olha só. Essa caneta aqui da Kat Von D, ela é mais maleável. A pontinha dela é como se fosse um pincel. Essa caneta da
quem disse Berenice, a pontinha é mais dura, então ela dificulta. Por quê? O olho ele se mexe, ou ele é uma pelezinha mais molezinha. Então, se eu vou fazer com um pincel muito duro, ou então com uma caneta muito dura, eu não vou conseguir fazer. Fiz o delineado então aqui, que começa bem fininho e termina entrando no olho. Ó, a Vivi tá falando que notou diferença, que pareceu mais preto no segundo. Que bom que tu notou, porque aqui no espelho aparece muito. O que a gente vai fazer depois que carimba um pouquinho, que faz, né, como eu falei pra vocês, eu faço uns tracinhos como se eu estivesse carimbando bem a raiz dos meus cílios. O segundo passo, principalmente se ele ficou muito tremido, acho que tremido é a melhor palavra, né? Se ficaram tracinhos, a gente precisa unir esses tracinhos. E nesse momento, a melhor coisa é dar uma firmadinha na pálpebra, sim. Então, eu vou dar uma leve esticadinha e eu vou fazer esse tracinho. De uma vez só. E aí ele vai ficando mais perfeitinho. Lembrando que mesmo quando for o momento de eu fazer esse traço, eu não começo lá do comecinho do olho, de olho fechado, tá? Eu vou fazer ele de olho, o cantinho, se eu precisar retocar, sempre de olho aberto. Por quê? Pra ele já ficar o mais fino possível. Você pode fazer esse delineado até bem no cantinho se você quiser, ou não, pode começar mais ali mais ou menos dos primeiros cílios que você tem. Beleza? Temos aí um primeiro delineado então. Delineado bem simples, delineado que a gente pode fazer para o dia a dia, porque ele não é tão difícil de fazer, sempre cuidando o acabamento. Eu sempre digo assim, gente, muitas vezes tem algumas técnicas de maquiagem que parece que as mulheres são um pouco aprisionadas. O que eu quero dizer com isso? Cílios postiços, batom escuro e delineado, principalmente o delineado gatinho, né? Que faz a pontinha. Esses exemplos que eu dei aqui de maquiagens, muitas das mulheres, elas acham que se elas não conseguirem fazer isso com perfeição, colar cílios postiços, fazer um delineado gatinho e aplicar um batom vermelho com facilidade, parece que elas não são suficientes na maquiagem. E gente, que besteira! Não se apegue a essas coisas. Primeira coisa, delineado não é para todo mundo. Delineado não fica bom em todo mundo. Delineador gatinho, então, muito menos, e eu vou mostrar pra vocês depois por quê. É por causa de formatos de olhos. E batom vermelho, por exemplo. Nenhuma mulher tem obrigação de usar batom vermelho. Nenhuma mulher tem obrigação de colar cílios postiços. Se você quer aprender, tem como aprender. Com certeza eu coloco minha mão no fogo por ti que tem como aprender. Porque se eu aprendi e eu não sabia nada, você também aprende. Apenas você precisa das técnicas corretas. E não se sinta presa, então, se por acaso você não consegue fazer o delineado. Se você quer muito aprender, faça o que eu disse. Teste muito as técnicas corretas e treine, 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 treine. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Mas não se sinta menos na maquiagem do que as outras mulheres se por acaso você não consegue fazer a técnica X ou a técnica Y. Combinado? Então tá. O cantinho externo aqui, então, lembrando que é ao contrário, ó. A gente vem de lá pra cá pra fazer o tracinho, pra fazer o acabamento aqui. Quando vocês querem fazer o acabamento do centro, vocês podem fazer de olho aberto, que é melhor, e dos dois cantinhos de olho, ao contrário, do centro de olho fechado e dos dois cantinhos de olho aberto. Mas não quer dizer que você não possa fazer o delineado inteiro de olho aberto. Dá certo, vai só da tua destreza. Pra gente puxar o gatinho, então, eu vou fazer com a caneta. Eu nunca usei essa caneta pra fazer isso, nós vamos fazer juntas. Olha que responsabilidade. Eu prefiro 1000 vezes fazer com o pincel, mas eu quero mostrar porque muda um pouquinho a técnica. Pra eu fazer o delineador que puxa o gatinho, você pode fazer esse primeiro delineado aqui, dessa maneira como eu ensinei, ou você pode começar pelo gatinho e depois fazer essa técnica aqui. Tanto faz, não muda nada, você que escolhe. Se você tem dificuldade de fazer, teste primeiro de uma maneira e depois de outra. Vou pegar a caneta então e eu vou me olhar
de frente, de olho aberto para o meu espelho. Não adianta nada eu puxar o gatinho de olho fechado. Eu preciso que ele fique bom de olho aberto. Para alguns formatos de olhos, o delineado vai ficar bom de olho aberto e de olho fechado vai ficar meio estranho. Para outros formatos de olhos, é o oposto. O delineado só fica bom de olho fechado e quando abre ele fica torto. E isso é porque o finalzinho do nosso olho, nós temos uma dobrinha e também uma profundidade aqui. Isso vai mudar muito de pessoa para pessoa, então você vai ter que pegar o seu espelho e se olhar e perceber quais são as tuas diferenças. Eu, por exemplo, eu tenho um olho mais fundo do que o outro. Esse de cá é mais fundo do que esse. Eu demorei bastante tempo para enxergar isso e tudo bem se você não enxergar, porque talvez você não tenha essa mesma característica, tá? E outra coisa que eu tenho é que quando eu me olho bem assim, ó, bem de frente, com o rosto bem reto, eu vejo que a dobrinha do meu olho aqui é diferente dessa. Eu tinha que ter mostrado isso para vocês antes, mas olha só, essa dobrinha, essa pelezinha, a pálpebra, ela faz uma dobrinha. Então, num olho é mais para baixo do que no outro. Isso dificulta demais o delineador gatinho, demais. Mas dá para fazer, com bastante paciência e bastante treino, dá para fazer. Lembre-se então, quem tem o olho caído ou a pálpebra coberta, olho caído é aquele olho que é mais para baixo assim, ó, mais tristinho, vamos dizer. É mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas não levem ao pé da letra isso. É só para ser mais fácil para vocês entenderem. Ou quem tem a pálpebra caída, que a pálpebra ela tá indo assim, ó, por cima do olho, principalmente... Ai, ganhei um coração. Principalmente aqui, ó, no final do olho. Quem tem o olhinho assim, e é bem comum, gente. Agora eu ganhei um monte de coração. É bem comum isso. Não vai conseguir fazer um delineado gatinho com tanta facilidade assim e fazer ele ficar perfeito de primeira. Você consegue fazer, dependendo do caso, até consegue. Você vai fazer um delineado mais baixo. Peguei um cartão aqui, ó, para mostrar uma coisa para vocês. Bem do cantinho do olho, ali, ó, se eu puxar o meu delineado, olha quando eu olho um pouquinho mais para baixo, como enruga, como a ruguinha do olho, pega bem aonde seria o delineado. Quem tem o olho caído ou a pálpebra coberta, ou que nem no meu caso, eu preciso fazer o delineado um pouquinho mais baixo por causa da diferença de profundidade que eu tenho nos olhos, vai fazer esse tracinho pegando como base a linha dos cílios inferiores e não a junção dos dois olhos. Dos dois olhos não, né? Da parte de cima com a parte de baixo. Então, como é que você vai saber o que vai dar certo pra você? Treinando. Treinando e treinando e treinando. Eu não tenho como te dizer, mesmo que você me mande, o meu olho é assim, o meu olho é assado, eu não tenho como te dizer, porque os dois olhos vão contar aqui. Porque muitas vezes a gente tem diferença, tá? Então, para eu fazer o gatinho aqui com a caneta, eu poderia, de olho aberto, me olhando, ó, bem de frente aqui pro espelho. Então, provavelmente eu vou, sem querer sair um pouquinho aqui do ângulo da câmera, eu vou me olhar, então, ó, bem de frente aqui. E eu não vou falar agora, tá? Eu vou puxar um tracinho, não é em direção à ponta da minha sobrancelha, gente. Por quê? Se a ponta da sobrancelha da pessoa, se eu te falar isso, você vai levar como regra, né? Que tem que ser apontando para a sobrancelha. Mas se a tua sobrancelha é falhada aqui, ou se ela é muito longa, não vai dar certo. Então ele é num ângulo que você tenha como acertar os dois olhos. Se você fizer ele um pouquinho mais em pé ou um pouquinho mais deitado, não tem problema. Desde que você consiga acertar os dois olhos, beleza? Eu não consigo fazer um delineado muito em pé, porque senão pega ali, ó, na dobrinha do meu olho. Eu preciso fazer ele mais deitado. Vou mostrar pra vocês então aqui, vou tentar mostrar, tá? Mas não vou falar agora. Ô, caneta, podia funcionar, né? Pera aí. Falei pra vocês que é a primeira vez que eu tô usando a caneta, né? Ó. Agora vai, a pontinha. Fiz o tracinho do meu olho, do meu gatinho.
Como eu falei pra vocês, no meu olho, esse tracinho ele tem que ser um pouco mais pra baixo e não bem na junção da parte de cima com a parte de baixo. Senão, o meu olho vai ficar bem diferente um do outro. Fazendo esse tracinho, então, você pode fazer ele bem grandão, pode fazer pequenininho e depois aumentar se você quiser. Mas o que você vai fazer é voltar com esse traço. Então, isso é mais fácil de fazer num espelho, gente, maior. Deixa eu ver se eu consigo melhor assim. Nesse momento você pode fechar o olho. Encaixar e puxar, encontrando o delineado que tu já fez na tua pálpebra. Ou então, se você ainda não fez ele, não tem problema. E ficou um triângulo. Vocês estão vendo que ficou um triângulo vazio ali no meio? Então, bem nesse vazio agora, a gente vai preencher e vai ficar o nosso delineador gatinho. Vamos ver se assim dá pra ver bem? Acho que dá, né? Dá. Eu deveria estar me enxergando, gente, exatamente assim, ó. Seria mais fácil, mas aí vocês não vão enxergar nada, né? E aí não vale de nada a live. Então eu tô me olhando um pouquinho mais pra baixo. Um dos motivos que eu não gosto de caneta é justamente que, ó, nem sempre ela pega. Vou preenchendo então, conforme a caneta quer me ajudar. Que coisa, né? E agora, gente, vai ter uma live aqui um pouquinho mais silenciosa, porque não tem como eu falar muito e fazer isso aqui ao mesmo tempo. Esse é um dos maiores motivos que eu não gosto de delineador em caneta. Ó. E vai saindo o nosso triângulozinho preenchido. Beleza? Gente, deu pra conseguir ver? Deu para entender o tracinho? Me falem aí. É bem importante eu saber esse feedback de vocês. O que eu posso fazer mais esse tracinho agora? Nesse gatinho? Eu posso puxar ele mais, afinando mais a pontinha. Eu posso fazer ele todo mais grosso se eu quiser. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês não têm habilidade ainda com delineado, deixem ele mais fino do que muito grosso. Por exemplo, se eu estivesse me maquiando agora mesmo para sair, eu faria o outro olho, tentaria fazer o mais parecido possível e não tentaria primeiro engrossar esse. Eu tentaria fazer primeiro esse aqui fino e se precisasse engrossar, eu engrossaria os dois ao mesmo tempo, porque aí eu conseguiria muito mais simetria. Se eu já fizer esse aqui grosso, eu vou ter que fazer necessariamente o outro lado grosso também. Então a chance de errar é muito maior. Beleza? Esse tracinho aqui, eu poderia então só continuar ele, fazendo ele mais maior, né? No caso, maior, ficaria mais bonito ainda. Eu vim aqui, um dos propósitos de eu ter vindo aqui hoje sem maquiagem nenhuma para mostrar isso aqui para vocês, é porque vocês vão enxergar muito mais. Por quê? Vamos supor que eu já tivesse de cílios postiços ou com a maquiagem toda já feita, enfim, iria dar uma camuflada e eu quero mostrar pra vocês assim porque é a maneira como mais aparece, beleza? Mas eu, Tami, não usaria apenas delineador gatinho na minha pálpebra e tem dois motivos bem grandes pra isso que eu vou explicar pra vocês agora. Não pensem, gente, que gravar live se maquiando é uma coisa super fácil. No começo, né, quando a gente não tem muita experiência aqui com câmera, com tudo mais, é difícil fazer qualquer coisa na frente da câmera. Depois de um tempo, tô suando, gente, que tá muito quente. Depois de um tempo, a gente perde essa vergonha, a gente vem aqui, se tiver uma pessoa a gente fala, se tiver 200 a gente fala igualmente, mas se maquiar, sabe, é muito mais difícil, porque eu quero mostrar muito pra vocês. E quando eu tô me maquiando, que não é aqui pra câmera, né, pra live, eu me maquio com um ângulo um pouquinho diferente, porque aí eu me maquio no espelho, é mais fácil fazer delineado num espelho reto, um espelho de parede, espelho do banheiro, espelho do teu quarto, é mais fácil do que usando assim como eu tô fazendo, tá? Não tô aqui dando desculpas, não. É só pra te falar que uma das dicas é se maquiar no espelho, fazer o delineado no espelho de parede normal. Bom, mas eu ia falar duas coisas pra vocês, dois motivos de que eu não usaria só delineado assim, gatinho, sem mais nada de maquiagem. Primeiro motivo. Quando eu faço qualquer coisa escura no meu olho, eu dou profundidade para ele. Maravilhosa, Renata! A Renata falou que comigo tudo fica mais fácil. Linda! Quando
Quando eu coloco qualquer coisa escura no meu olho, eu dou profundidade. Nesse caso aqui, eu estou dando profundidade e destaque ao mesmo tempo para a raiz dos meus cílios e aqui para o finalzinho um pouquinho também. Isso aqui faz o meu olho ficar menor. Sim, todo o olho que fizer delineador gatinho, sem fazer esfumado no côncavo, vai ficar mais achatado. Por mais que não pareça muito por causa do ângulo aqui, deixa eu ver. Assim. Ah, eu vejo bem quando eu me olho bem de frente. Vamos ver se eu olhando assim, ó, bem de frente para a câmera. Vamos lá para outra câmera agora. Se vocês conseguem ver que o olho fica um pouco menor. Claro, gente, é um pouco, né? Eu consigo ver bastante porque eu me conheço bem já. Mas, me digam se vocês conseguem perceber que um olho fica mais achatado. Beleza. Deu de olhar assim agora, né? Que fica estranho esse olhar assim. Quando eu não dou a profundidade no meu côncavo, eu faço isso de achatar o olho. Agora, não quer dizer que olho pequeno ou um olho que, sei lá, você não quer achatar, não possa fazer o delineado. Pode sim, desde que você pegue seu pincelzinho lindo de esfumar e você esfume bem o seu côncavo lá pra cima, ó, dando a profundidade aonde o teu olho precisa. Então não é igual para todo mundo, mas profundidade bem acima do côncavo, quase todo mundo precisa. Algumas pessoas precisam ele mais redondo, outras pessoas precisam mais achatado assim para lateral, que eu chamo do esfumado lateral, outras precisam na diagonal. Mas sempre vai ficar melhor a tua maquiagem quando tu faz o delineador gatinho com o esfumado na pálpebra. E a razão, o motivo número 2 de eu não fazer isso, não fazer o delineado gatinho só e não fazer mais nada de maquiagem na pálpebra, é que eu tenho a pele oleosa e a minha pálpebra também é oleosa. Com o passar das horas, mesmo um delineador à prova d'água, existe uma probabilidade enorme dele carimbar ou dele borrar. Por quê? Porque a minha pálpebra, ela não tá seca. Se eu aplico sombra da maneira certa em toda a minha pálpebra, fazendo tanto o esfumado quanto a aplicação na pálpebra móvel, eu não tenho essa chance do meu delineador borrar lá pra cima. Quando eu trabalho maquiando, né, eu trabalho olhando como? Assim, ó, pra baixo na minha cliente, né? Por mais que eu trabalhe, eu atendo, né, olhando muito reto para minha cliente, mas mesmo assim eu vou arrumar o meu, por exemplo, vou arrumar aqui na minha mão o traço do pincel, que depois eu vou contar para vocês por que a gente faz isso, ó. Eu tô olhando mais para baixo e toda vez que eu olho mais para baixo, eu vou carimbando a minha pálpebra. Então tá aí o segundo motivo de não usar delineado sem sombras, tá? Não preciso fazer uma maquiagem muito trabalhada só para usar o delineador. Só o delineado ou o gatinho, tanto faz. Não precisa, mas uma sombra selada bem na pálpebra e bem esfumadinha, principalmente com marrom no côncavo, vai fazer toda a diferença na tua maquiagem. E agora eu já tô respondendo a tua pergunta, Emilaine. Se fica assim, bem achatado, obrigada por ter respondido. Tu perguntou se a sombra tem que ser marrom. Sim, exatamente, você tá certa, a sombra tem que ser marrom. Na verdade, assim, não é que tem que ser, mas é a sombra mais fácil da gente conseguir uma profundidade mais natural é a sombra marrom. Claro que você pode fazer uma maquiagem rosa sem usar nenhum tom de marrom e conseguir dar a profundidade, mas é muito mais difícil. Teria que usar algumas técnicas muito mais profissionais para isso. Então eu te sugiro que toda vez que você fizer a sua maquiagem, mesmo que seja uma maquiagem colorida, você faça um esfumado marrom. Beleza? Para dar profundidade aonde você precisa. Vou mostrar no outro lado para vocês então com pincel, tá? Eu ia fazer um lado só gatinho e o outro lado só o redondo. Vamos ver o que a gente faz aqui até o final da live. Mas eu preciso muito mostrar para vocês a diferença na hora de pegar o delineado, na hora de colocar a gotinha do diluidor, porque tudo isso faz muita diferença. Então, para eu pegar aqui o meu produto, eu vou pegar assim, ó, de lado o pincel. De um lado, só na pontinha, ó, e do outro. Eu não faço assim, ó, dentro do meu potinho. Eu vou de lado e depois de lado, como se eu estivesse, ó, lambendo o produto. Então eu pego um pouquinho e pego um pouquinho. E o meu pincel vai ficando, ó, com o pretinho só na ponta. Não tem porquê eu encher o meu pincel de mais produto. E agora eu vou colocar uma gotinha do delineado. Não, delineado não. Uma gotinha do...
Gente, esqueci o nome. É Duraline, mas como é que é o nome do negócio? Diluidor. Louca. Edna falou que ama minhas dicas, que eu sou ótima. Obrigada, Edna. Que bom que você gosta. Ó, vou pegar uma gotinha. Eu sou um pouco louca também, tá? Mas isso já vão se acostumando. Se tu é nova aí, tá me assistindo, vai se acostumando que as lives, elas são assim. Verdadeiras. Coloco uma gotinha aqui na minha mão, ó. E eu vou, como se eu fosse molhar o meu pincel. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou deixar o meu pincel ainda mais achatado, e essa é uma das grandes dicas para te conseguir fazer o teu delineado, e também porque o meu delineado tá um pouquinho seco, então o meu delineador tá um pouquinho seco, então eu preciso sim deixar ele bem maleável. Para eu fazer do outro lado aqui, as regras são as mesmas, só que agora o pincel que mudou, né? Porque esse aqui eu fiz com o aplicador, a canetinha, né? A caneta. E agora o que eu vou fazer? A ponta do meu pincel chanfrado vai mandar no meu traço. Eu sempre falo isso quando eu tô ensinando a fazer sobrancelha e a fazer o delineado. A ponta do meu pincel manda. Então a ponta do meu pincel, ela vai apontar sempre pro final, pro canto externo. E do canto externo a gente vai puxando. Olha só, eu vou começar da mesma maneira que eu comecei esse olho, pelo cantinho interno. Eu vou começar pelo lado de fora do canto interno. Tomara que vocês consigam entender isso. A pontinha, ela vai apontar para o meu nariz. Acho que assim é mais fácil vocês entenderem. A pontinha vai apontar para o meu nariz e de olho aberto eu vou fazer o tracinho começando pelo meu canto interno. Lembrando que a gente começa pelo canto interno, justamente pelo motivo que eu quero fazer ele bem fininho, bem aqui no meu cantinho, beleza? Então eu não vou conseguir falar agora, gente, paciência. Tenham paciência comigo. E assim eu vou, ó, como se eu tivesse ajeitando aqueles tracinhos que eu fiz antes. E eu vou linkando todo ele, beleza? Bom, temos mais uns minutinhos aqui. Eu vou mostrar do lado de cá uma outra maneira de fazer o gatinho, tá? Só que eu já aviso vocês, não vai ficar igual. A probabilidade de ficar diferente é gigante. Por quê? Porque um lado eu fiz com caneta e o outro lado agora eu vou fazer com o pincel e o delineador em gel, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês por quê. Eu acho mais interessante eu mostrar pra vocês isso do que eu mostrar pra vocês o esfumado. Porque o esfumado, o que eu teria que fazer pra esfumar o delineador? Eu teria que pegar um pincel, o menor pincel que tu tem, só que ele tem que ser fofinho pra conseguir esfumar. E você vai fazer em cima do teu delineado o traçado dele, só que bem rapidinho, esfumando mesmo o teu traço. Só que você não pode esperar isso aqui secar. Se você esperar secar, você não esfuma mais. Aí, se um dia acontecer isso, você molha o seu pincel no diluidor, que aí você vai conseguir esfumar o seu delineado, mesmo se ele estiver seco. Para eu fazer aqui o traçado do delineado, do gatinho, aqui o puxadinho, de uma outra maneira, como eu falei pra vocês, eu também preciso me olhar de frente. Nossa, gente, tô toda suada, vocês me desculpem aí, mas tá muito quente aqui, só que eu preciso fazer tudo aqui fechado, a janela tá fechada, a porta tá fechada, porque senão entra muito barulho. E aí, por enquanto, não temos o que? Ar-condicionado. Então a gente vai fazendo como dá. Eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, me olhar bem de frente, principalmente porque, para te conseguir acertar a simetria dos dois lados, a maior dica é fazer o delineador, o gatinho, né, o puxadinho de olho aberto. Porque assim, fiz um, agora eu vou me olhar bem de frente, eu olho aqui um, percebo um como é que tá, e agora eu percebo no outro aqui como que eu consigo fazer o traçado. O que eu quero mostrar para vocês aqui de diferença que eu faria com o pincel, que eu não fiz antes com a caneta, é que eu gosto de carimbar o meu tracinho. Então, olha só, eu pego no finalzinho do meu olho, aí lembrando, lá no comecinho da live eu falei um pouco sobre os formatos de olhos. Algumas pessoas vão ter que fazer esse delineador puxando bem da junção da parte de cima com a parte de baixo, e outras pessoas vão fazer ele mais baixo. Ok? Fiz o carimbado, agora eu fecho o meu olho e puxo de volta. E faço aquele famoso triângulo. Agora o que eu vou fazer? Preencher
o meu triângulo. Acho que vocês não enxergaram muita coisa aí não, né? Desculpa, gente, mas não dá pra falar nessa hora. E vai nascendo um traçadinho. Se vocês estivessem fazendo isso com um pincel bem fininho, vocês fariam tudo igual. Até que talvez um pouco parecido, esse ficou mais grosso. Mas o traçadinho, o puxadinho não ficou tão diferente não, eu só teria que terminar ele aqui, ó. Mas o senhorito Instagram já está nos expulsando. E aí, para terminar o tracinho, você vai puxando com a mão bem leve. Espero que vocês tenham gostado demais da live de hoje. A gente conversou bastante, então, sobre as técnicas, sobre as dicas, sobre os truques do delineado, esse bicho de 7 cabeças que não é tão grande assim, não, que afronta aí, que amedronta tantas mulheres. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima live.